Sabe aquele livro que você já ouviu falar, ganhou de presente ou deixou esquecido na estante há meses? Aqui no podcast Tá na Estante, a gente traz uma resenha honesta, em forma de conversa bem-humorada, com quem já leu e compartilha sua opinião. Se você vai gostar do livro ou não, não dá pra prometer, mas a nossa ideia é que você termine esse episódio com uma nova perspectiva sobre a leitura. Afinal, se tá na estante, tem história. Sejam bem-vindos, leitores, a mais um episódio do Tá na Estante. Eu sou a Carolina. Eu sou a Valentina. E hoje a gente vai conversar sobre O Voo da Guará Vermelha, de Maria Valéria Rezende. Este é o quadro Na Mesma Página, onde histórias de romance viram um bate-papo, sem spoilers, para explorar conexões, sentimentos e tudo aquilo que move os personagens, mostrando como, por trás de cada história de amor, existem emoções e dilemas muito reais. Preparados para tirar mais um livro da estante? Nascida em Santos, São Paulo, Maria Valéria Rezende entrou para a Congregação de Nossa Senhora, Cônegas de Santo Agostinho, aos 18 anos de idade e, depois de formar-se em pedagogia, dedicou a sua vida à educação popular, primeiro na periferia de São Paulo e depois em várias cidades do Nordeste. A autora escreveu seu primeiro livro em 2001, aos 59 anos de idade, intitulado Vasto Mundo, um livro de contos com 18 histórias interligadas que se passam em um povoado fictício no interior da Paraíba. Depois, foram vários outros livros publicados, como Outros Cantos, 40 Dias, que lhe rendeu o Prêmio Jabuti de Romance em 2015, e O Voo da Guará Vermelha. A escritora traz muito de suas vivências para a escrita. Os cenários, os personagens, as tramas são repletos de elementos muito concretos da sociedade brasileira. Por outro lado, Maria Valéria Rezende consegue trazer leveza e um toque poético para seus textos. Em O Voo da Guará Vermelha, acompanhamos um encontro inusitado. Rosálio, pedreiro analfabeto, chega à cidade trazendo consigo uma caixa repleta de livros, apesar de nunca ter aprendido a ler. Irene, prostituta de saúde frágil, conhece as letras precariamente, mas o bastante para ensiná-las. Do primeiro encontro entre esses dois personagens, fadado a ser único e passageiro, nasce uma relação imprevista. Irene passa a ler, ouvir e escrever as histórias de Rosálio, enquanto ele oferece narrativas de sua vida, misturando lembranças, lendas e experiências. Mais do que companheirismo, o vínculo que formam é uma fonte de força. Em um ambiente de abandono e solidão, descobrem no outro um espaço de acolhimento e esperança. Maria Valéria Rezende revela como a palavra pode ser abrigo e possibilidade de transformação em meio à miséria e ao apagamento social. Mais que uma história de sobrevivência, a autora mostra como personagens de vivências comuns e precárias podem, juntos, reencontrar a dignidade e a promessa de horizontes mais amplos. Gente, esse livro... pedrada. Nossa senhora, foi uma grande... sei lá, eu não sei nem descrever. Foi tão pesado. Foi uma experiência bem bonita, mas ao mesmo tempo muito dura. Bem isso. É uma história muito crua, né? E eu acho que eu adorei o livro, achei muito bom. Justamente por isso, porque é muito... ao mesmo tempo que consegue ser muito realista, traz várias coisas muito poéticas. Tem uma forma muito poética de descrever situações e dificuldades que os personagens vivem que são muito horríveis, são muito sofridas. E mesmo assim consegue te tocar de algum jeito esperançoso, quase que tu consegue ver uma luz no fim do túnel pra eles. E isso que eu achei tão bonito, sabe? É muito importante dizer isso também, que uma das coisas que mais me pegou foi a forma que o livro foi escrito. Sim. Porque existem duas narrativas, digamos assim. Tem a narrativa do que está acontecendo na vida deles. E tem a narrativa de histórias que estão sendo contadas sobre eles, ou às vezes não tanto sobre eles, mas sobre coisas que aconteceram ao redor deles e na vida deles, enfim. Sim. Então, conforme tu vai lendo, tu vai entrando nessa dinâmica. Eu achei bem interessante porque acaba trazendo muito desse lado do Rosálio, que se diz
um contador de histórias. E engraçado porque no início do livro ele ainda não se diz um contador de histórias, ele simplesmente conta as histórias para Irene. Mas ao longo do livro ele vai percebendo como ele se vê nesse lugar de contar histórias e cativar as pessoas com isso. Eu acho que é muito legal, é muito bonito a história de amor entre eles dois, porque realmente tu não imagina que, devido à situação tão precária e tão ruim deles, tu não imagina que eles iam se apaixonar, ou eles iam criar esse vínculo tão intenso que eles tiveram. E é muito quase cruel, de uma determinada forma, tu pensar que eles só precisavam ser ouvidos e eles só precisavam sentir que alguém estava do lado deles, independente de tudo. Isso foi uma coisa que aproximou eles dois de uma forma tão improvável, mas... eles conseguiram encontrar um acolhimento um no outro que eles não conseguiam encontrar em mais nenhum lugar. Eles só queriam alguém pra estar com eles, né, no fim do dia. E acho que, diante de todas as dificuldades que eles vivem, a forma de escrita do livro também foi algo que me fez refletir. Eu cheguei à conclusão de que tem muito a ver a forma de escrita com a forma de vida deles, o que eles vivem, o contexto em que eles vivem. Porque é um estilo de escrita mais corrido, que as frases demoram pra chegar ao fim. E às vezes no início, quem não tá muito acostumado a ler livros assim, dá uma sensação, parece, de ansiedade, porque nunca chega ao ponto final, e tu vai lendo, aí tu pensa, meu Deus, não termina essa frase nunca. Só que eu acho que foi muito proposital da autora trazer essa velocidade em falar o que estava acontecendo, porque eles tinham pressa em viver o que eles queriam viver. Eles tinham pressa em estar junto. Em quantos momentos eles ficavam contando os segundos para poder se encontrar de novo. Então, eu acho que é muito inteligente quando o autor consegue usar um elemento da escrita para trazer um elemento da história. Que foi exatamente isso que ela fez. A pessoa que tá lendo, pelo menos eu tive também essa sensação até um pouco meio desesperadora. Porque eu queria que acabasse, sabe? Eu queria que chegasse na conclusão logo. Mas eu achei muito inteligente. Achei uma história completamente sensível em todos os aspectos, até a construção desse romance. É tudo tão sutil, não tem tantas coisas carnais que acontecem entre eles, apesar do contexto dela ser uma prostituta. Eu acho que justamente por isso. Não tem tantas coisas. É realmente eles dois juntos, compartilhando experiências de vida. E formando uma conexão genuína, né? Gente, é muito bonito a história de amor deles e a escrita. Nossa. E ao mesmo tempo que é muito bom, eu fiquei em conflito com essa história, porque foi um livro que eu demorei pra ler, apesar de ser um livro curto. Eu também, demorei bastante. Eu acho que é justamente por causa da forma, da narrativa, não é um livro que vai... Tu não fica super instigado pra saber o que vai acontecer na próxima página, Exatamente, Porque é uma coisa mais lenta, o desenvolvimento, não tem tantos climas, não tem tanta reviravolta na história. É um livro mais sutil, só que é muito bonito esse relacionamento deles. E, enfim, tu quer saber como é que a história vai acabar. Não é nem o que vai acontecer, porque eu não me senti instigada ou curiosa. É mais no sentido de, nossa, onde essa história vai me levar. E aí, quando finalmente a história acaba, acho tão bonito também o desfecho, como ela acaba. A forma, de novo, a escrita, né? Como que a escrita tem um poder de passar uma mensagem, no sentido, assim, de que um acontecimento, existem formas diversas de tu contar ele. E nesse caso, os acontecimentos finais, a forma que a autora escolheu escrever, pra mim foi muito emocionante, sabe? Ela optar por aquelas palavras pra descrever aquele momento final e... Enfim, tudo que acontece no fim é tão poético, apesar de ser tão sofrido, que ao mesmo tempo tu fica nesse passe. Será que é uma coisa bonita ou é uma coisa triste, sabe? Porque eu fiquei pensando, nossa, que lindo, mas ao mesmo tempo não. É muito sofrido, é horrível. Só que é tão linda a forma que ela escreve. Eu acho que foi isso que me tocou. Um dos pontos altos desse livro
é que tu entende por todo o contexto das histórias e o que tá acontecendo entre os personagens, que mesmo assim eles não falam diretamente o que tá acontecendo, qual é o sofrimento dela, qual é o sofrimento dele, só que pelo contexto das histórias que ele conta, pelo contexto deles, tu entende o sofrimento grande por trás. Só que ao mesmo tempo, quando acontece o auge do sofrimento, ela não descreve. Fica subentendido, né? Fica subentendido numa poesia linda que acaba contigo. Exatamente. Nossa, no final ali eu tava à beira das lágrimas, sabe? Eu fiquei muito emocionada pensando que como ela conseguiu escrever tão bem, sabe? Uma coisa tão linda. E é tão fechadinha a história. Que coisas do início tem o fechamento lá na última página, lá no final. Então, é muito bem escrito. Sim. Tirei meu chapéu pra essa história. Eu também. E inclusive até me deu vontade de ler outros livros dessa autora. Que ao final do livro tem umas páginas finais ali que contam um pouco da história da autora e como que ela escreveu essa história e tal. E ali eu li e fiquei muito instigada a pesquisar mais sobre ela e sobre a história dela. Porque ela é uma freira, ela é religiosa. E se dedicou a escrever literatura, romances. E isso por si só, pra mim, já foi algo inesperado. Porque a gente não vê muitas pessoas que são religiosas se dedicando a escrever literatura. Geralmente escrevem livros mais técnicos, ou enfim, mas nunca romances, né? E só por isso eu já fiquei interessada em saber mais da vida dela. E uma curiosidade que contava no final do livro era que toda essa história que ela escreveu sobre o Rosário e a Irene, ela se inspirou ouvindo um contador de histórias numa praça. Eu, sinceramente, nem sabia que era uma profissão ou que era alguma coisa... Pois é, eu não sabia também. De pessoas terem a profissão como contar as histórias. De ir lá numa praça, contar as histórias e, enfim, isso é algo tão... muito legal, sabe? Eu fico pensando como a pessoa tem que ser criativa pra fazer isso. E tem que saber contar a história, tem que saber fazer o storytelling. Pra ser intrigante, pra manter a pessoa ali. É todo um talento, né? E daí ela, um dia que tava passando numa praça, ela parou pra escutar uma história. Só que, enfim, ela não conseguiu escutar até o fim e escutou só o iniciozinho. Que era um pouco muito parecido com o início de vida do Rosário. Que ele nasceu no meio do nada, que ele era órfão, ele não sabia quem eram os pais, não tinha nome, não tinha certidão de nascimento, não tinha nada, por muito tempo, até ele ser adulto, e ele não tinha certidão de nascimento. E eu achei muito bonito no Rosário como ele sempre porque o maior sonho da vida dele era aprender a ler. Então ele passa o livro todo tentando aprender a ler. É emocionante isso pra mim. E é muito... Tipo assim, gente, olha só a mente dela de que no fim foi uma prostituta quase analfabeta que ensinou ele a ler. E sendo que ele passou por professores, passou por padres, passou por pessoas religiosas, passou por um monte de coisa que as pessoas não se prestaram ou olharam pra ele de uma forma digna, de falar, ok, não, teu sonho é válido, vamos te ensinar. Todo mundo olhava pra ele de uma forma tão pejorativa, de que, por que eu vou perder meu tempo? Exato. E eu acho que isso traz muito... A autora consegue trazer muito bem isso também por conta do contexto de vida dela, que desde muito cedo ela sempre se dedicou à educação popular, que é justamente alfabetizar e educar, no sentido mais simples da palavra, pessoas que não têm acesso, em lugares onde não tem escola, onde ninguém consegue aprender a ler porque ninguém se presta, que nem tu falou, sabe? E às vezes a pessoa já é adulta e não conseguiu ainda aprender a ler, mesmo que ela queira. E graças a Deus existem pessoas que são anjos na Terra que resolvem doar a sua vida para esse tipo de ação, sabe? Eu penso que é muito admirável. E eu fico imaginando quantas coisas ela viu na vida dela, porque ela já não é uma autora jovem, né? Ela tem 83 anos atualmente. Com certeza. Então, quantas coisas ela deve ter visto na vida dela e trazido, né, pra essa história que ela escreveu, que às vezes a gente pensa, a pessoa vai aprender a ler na escola, ou, enfim, com alguma pessoa estudada. Mas às vezes não. Às vezes é a pessoa mais escanteada pela sociedade que tem algo a oferecer. Eu acho que essa é uma bela mensagem do livro. Eu também acho.
O fato deles serem pessoas tão renegadas socialmente, que se acharam uma na outra e que eles viam muito mais do que aparência física, do que rótulos. Sim. Eles não esperavam nada um do outro, apenas a companhia. Isso é tão bonito. É muito lindo. Aquela parceria de saber, tal hora o Rosário vai vir aqui me ver e a gente vai ler, ou ele vai me contar uma história. E era só isso. E era só isso que era suficiente pra eles dois. Eu acho que isso traz uma certa lição pra gente, que às vezes eu penso assim, a gente tem tudo. Naquele clichê, sabe? A gente tem uma casa pra morar, a gente tem comida, a gente tem saúde, sabe? E às vezes a gente fica querendo tanto mais das coisas e complicando algumas coisas que se às vezes se tu simplificar e simplesmente prestar atenção na outra pessoa que está ali do teu lado, às vezes basta a companhia dela, estar junto com aquela pessoa. E parar também de julgar tanto, né, as pessoas de uma maneira geral. Nossa, porque isso também. Todas as histórias merecem ser contadas e todo mundo merece uma chance na vida. E é tão bonita essa mensagem de esperança que passa. Uhum. Mesmo no pior dos sofrimentos. Porque esse livro conta uma história sobre pessoas que a sociedade não quer ouvir. Não quer escutar essa história. É aquela tipo de pessoa que todo mundo acha que não vale nada, que não presta, que é nojenta, que não tem nada a oferecer. Que não tem nada a oferecer, que... Por que eu vou escutar uma história sobre uma prostituta? Exatamente. Sabe? Uhum. Então é muito bonito realmente eles serem os protagonistas e toda a simplicidade, a maneira que ela contou essa história, eu achei muito importante. É tão sensível, muito lindo mesmo. Te traz aquele olhar humano de pensar... não, são pessoas mesmo. Tem pessoas que estão vivendo nessas condições e que sim, elas merecem amor, elas merecem dignidade. Às vezes a gente esquece que todo mundo é um ser humano, né? Eu acho que essa história lembra muito isso. Que às vezes mesmo alguém que tu pode pensar, essa pessoa é muito desprezível. Ainda assim ela é um ser humano. Então... E por que ela é desprezível? Pois é. Como que ela foi parar ali? A Irene... Tu acha que a Irene queria estar ali? E em quantos momentos eu fiquei pensando, meu Deus, tudo que essa mulher deve ter passado pra chegar nesse ponto, sabe? Tadinha, é um sofrimento muito... Muito pesado, mas ao mesmo tempo consegue ser emocionante, que nem eu tava falando. Por isso, pra mim, esse livro, eu dei 4,5 de 5. Eu achei um livro... Assim, pra não dizer 5, eu digo 4,5. Sério. Eu só dou 4, eu só não dou 4,5 nem a Valen, porque eu achei que não foi um livro que me instigou a continuar lendo. Sim, justo. Por causa da maneira, da poética que foi escrita. Não sei se é pelo momento que eu estou também, porque às vezes tem isso. Sim. De momentos que a gente tá lendo o livro que não... Mas... Estilo de escrita também, às vezes. Eu achei muito... Às vezes é mais lento, né? A ler um pouco. Mas... muito bom, de maneira geral. Livro maravilhoso. Me tocou de um jeito que... Nessas horas eu fico pensando, o poder da literatura, sabe? Como é incrível uma pessoa talentosa parar pra escrever uma coisa tão... crua e linda. Essa autora me ganhou. Eu já quero ler outras coisas dela. Muito lindo mesmo. E se você concorda com as nossas reflexões, discorda de algum ponto ou pensou em algo que a gente não falou, por favor, deixe nos comentários. O nosso intuito é criar um espaço de troca de ideias e opiniões sobre literatura. Se você gostou, não deixe de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar incentivando a leitura. Obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. O Tá na Estante é um podcast independente, produzido por Carolina Soni e Valentina Refosco, e está disponível no Spotify e no YouTube. Siga nossas redes sociais, @TaNaEstantePod, para acompanhar todas as novidades e outros conteúdos. Nos vemos no próximo livro!